Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje algumas questões do Enem de 2010, tá? Essas questões aqui, ó, eu dei um recorte da prova do Enem de 2010. Então essa prova você encontra no próprio site do Enem. E aí, em 2010 ainda não tinha separação de amarelo, azul, branco. Então essa é a única prova de 2010, tá? Vocês conseguem encontrar fácil essas questões lá. Enem primeiro dia, que é onde tem as questões de química. Bom, essa primeira questão aqui, 51, ela diz o seguinte: que alguns grupos de alunos foram a uma indústria sucro-alcooleira e observaram alguns processos de beneficiamento da cana-de-açúcar. Eles viram que é o seguinte: se primeiro a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras, que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras, passando por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Beleza. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Okay? E o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e álcool. Então, né, o produto final é açúcar refinado e álcool. Bom, com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Bom, se a primeira etapa tem eletroímã em materiais metálicos, então não pode ser uma separação mecânica, né? Não é algo simplesmente que separa por tamanho ou coisa assim. Bom, separação magnética pode ser, então B e a C pode ser, ainda imantação também não. Bom, só pela primeira etapa aqui a gente já fica apenas com a letra B e a C. O que é o próximo deles? Combustão ou extração? Opa, falava que tinha que ser operações físicas. Combustão não é uma operação física. Combustão é um processo químico de queima de algum material, né? Então, por eliminação, nós já ficamos com a letra C, a nossa letra correta. Vou marcar aqui, a letra C. E aí a segunda etapa ficou a extração. E a terceira etapa, que ele falou até que passava por um filtro, né? Ó, passado por filtros. Então, filtração. Então, por eliminação, chegamos que a resposta da questão 51 é a letra C. Para a questão 58, sob pressão normal ao nível do mar, então 1 atm, né pessoal, vamos lembrando aqui, vou botar aqui, 1 atm, 1 atmosfera. A água entra em ebulição a temperatura de 100 graus, ok. Tendo por base essa informação, um garoto reside em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, então ela atingiu 100 graus, ele encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida da agulha, na superfície do líquido, tá? E, erguendo o êmbolo da sua seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida. Bom, vamos fazer aqui então uma seringuinha que ele fez. Ele tá a seringa aqui, então, sem o êmbolo, né? Desculpa, sem a seringa. Fazer o êmbolozinho aqui. Perfeito esse êmbolo. E aí quando ele colocou um pouco de água aqui dentro, tá vendo? Então tá aqui a água representada por essas linhas. Aí ele tapou em seguida, então ele vedou aqui com alguma coisa, assim, eu vou botar isso aqui para fingir que está vedado, tá? Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver. Então assim que ele inseriu aqui, praticamente a água parou de ferver, né? A superfície da seringa está mais fria e de qualquer jeito ela parou de ferver após alguns instantes. Então ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então, ele colocou o êmbolo para cima. E aí vamos refazer aqui a segunda etapa do que ele fez. Então agora o êmbolo está aqui em cima, ó, por exemplo. Aqui estava fechado.
E a água que estava aqui líquida, por exemplo, opa, tá, deixa eu botar um pouco para baixo aqui. Pronto. Então, ele tinha, na segunda etapa, ele botou o êmbolo um pouco para cima, que é esse desenho aqui de baixo. E a água que estava ocupando apenas esse espaço aqui, né, agora ela poderia ocupar todo esse outro espaço. Essa água estava líquida, a temperatura, vamos supor aqui só para termos números, 95 graus Celsius. Ainda a água está muito quente, óbvio, mas ela não está fervendo a 1 atm, certo? Bom, o que ele fez aqui, pessoal? Quando ele puxa esse êmbolo para cima, o que ele está fazendo é diminuindo a pressão. A pressão interna aqui, que era de 1 atm, passou a ser, por exemplo, 0,8, 0,5 atm, depende de quanta água ele colocou aqui dentro e qual o tamanho da seringa dele, mas isso não interessa. O importante é que ele diminuiu a pressão interna do sistema, no caso, a seringa. E quando você faz isso, né, a gente já sabe que você diminui a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. É aquele caso, a água ferve a 100 graus a nível do mar. Se você tiver a 3.000 metros de altura, a água pode ferver, por exemplo, a 85 graus. Então, quando ele diminuiu aqui a pressão que aconteceu, diminuição, né, consequentemente diminuição da temperatura de ebulição, do ponto de ebulição, a água que estava líquida a, por exemplo, 95 graus, ela começou a ferver, entrar em ebulição. Por quê? Porque na pressão que ele diminui, com a diminuição da pressão, pode ser que essa temperatura foi o suficiente para a água entrar em ebulição. Então vamos ver, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver por quê? Permite a entrada de calor? Não tem nada a ver de permitir a entrada de calor. B, provoca atrito? Não. Por atrito, ó, aqui no nosso exemplo só puxou o êmbolo para cima, a água estava aqui quietinha, quando ela sentiu essa diminuição de pressão, então aqui ela começou a entrar em ebulição, ó. Mas não aconteceu atrito. Produz um aumento do volume, que aumenta o ponto de ebulição, aumentou o volume interno aqui, mas esse aumento do volume interno foi ocasionado pela diminuição da pressão. Também não. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa, e isso, se estava 1 atm, está menor do que 1 atm, como eu falei, por exemplo, 0,5, 0,8 atm. E isso diminui o ponto de ebulição da água? Perfeito. Exatamente. Não só da água, né, pessoal? Qualquer material, tá? Então, letra D é correta. Bom, qualquer outra questão do Enem que vocês tenham dúvida, mande deixe seu comentário, mande que resolveremos dessa maneira, tá? Ok, obrigado, hein?